Bom, convidamos para compor a mesa da segunda sessão, Entendendo o Linfedema, conselheiro do CREFITO 2, Dr. João Carlos Magalhães, para coordenar a sessão. A fisioterapeuta doutora Renata Pacheco vai abordar conceito e classificação. A doutora Fabrínia Albuquerque, fisioterapeuta, que vai falar sobre como diagnosticar o linfedema. Dr. Bruno volta também. Linfedema é deficiência? Conceitos éticos, clínicos e legais. Dr. Mauro Andrade, médico professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, para falar sobre linfedema, inflamação e gordura. Dr. João, fique à vontade para conduzir a mesa. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao CREFITO 2, como o nosso presidente já falou. Isso aqui é a casa do fisioterapeuta, dos profissionais que se dedicam diuturnamente à pesquisa, à ciência e ao principal, que é atender aos pacientes necessitados de nossos atributos profissionais. Dando continuidade a esse evento, ou seja, iniciando o evento efetivamente com a qualidade científica que está sendo apresentado, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Renata, para que ela possa promover a sua palestra. Bom dia a todos. A gente vai iniciar hoje entendendo o que é o linfedema. É um dia muito especial, como a gente já colocou. E para entender o que o linfedema, a gente tem que começar a falar sobre a classificação e o conceito. Deixa eu passar aqui, deixa eu só me entender aqui com... Como é que eu passo aqui? Bom, eu sou Renata Pacheco, eu sou fisioterapeuta especializada em oncologia há 17 anos. E desde que eu trabalho com oncologia, o linfedema veio de brinde, né, para mim, porque a gente constantemente atende pacientes com linfedema. Mas o que é linfedema, né? Então, eu vou passar para vocês o que é linfedema, a dinâmica dos fluidos e a formação da linfa, que é a anatomia pura. Eu sei que muitos aqui são pacientes, mas a gente precisa estar explicando para entender lá no final como que o tratamento se deve com a compressão, com os exercícios, por conta dessa dinâmica desses fluidos. A classificação quanto à causa e quanto à intensidade. E o que é linfedema? Muitas vezes a gente escuta, é um inchaço no braço, é um inchaço na perna, ou em algum segmento do corpo. Mas, realmente, o que é o linfedema?
O linfedema é uma doença crônica. Ele é classificado como uma doença pela Classificação Internacional de Doenças, o CID-10. É incapacitante e progressiva e se manifesta pelo acúmulo anormal de líquidos, eletrólitos, proteínas no espaço intersticial. Esse espaço intersticial é espaço entre as células, que eu vou mostrar para vocês. E alterações teciduais ocasionadas por uma insuficiência circulatória linfática. Então, essa é a definição do linfedema. Então, isso aqui é um linfedema de membro inferior, tá? E esse daqui é um linfedema de membro superior direito e mama esquerda por uma obstrução de tumor, tá? Nos linfonodos. E como que funciona essa dinâmica dos fluidos? Como que forma esse líquido? Então, eu estou aqui falando com vocês estão aí me escutando e a gente está produzindo líquido o tempo inteiro. Nosso corpo ele é formado 70% de líquido, de água, né? E como que acontece isso? Eu tenho o coração, o meu aqui está acelerado, né? Bombeando para caramba por conta dessa palestra. E aí eu vou formar o líquido e vou mandar o sangue através das minhas artérias, que eu tenho várias. Esse líquido ele vem por aqui, ele se ramifica nas capilares arteriais, chegando nesse espaço aqui, nessas artérias, né, nesses capilares. Ele passa para as células, que são essas bolinhas rosas, para nutrir a célula, para oxigenar. Quando ele sai daqui do coração, ele sai cheio de oxigênio, cheio de nutrientes. E ele vem, sai do meu capilar e entra no espaço intersticial para nutrir as células. Depois que ele faz essa função, ele retorna para o meu capilar, que é o capilar venoso, que é a outra extremidade do capilar, já desoxigenado, né, rico em gás carbônico, e volta para a veia para retornar ao coração, para se nutrir novamente, para levar os nutrientes novamente para as células. Só que o que acontece? Existe aqui uma microcirculação, que quando ele sai de dentro desse meu capilar, para ir para o espaço intersticial, 90% desse líquido ele retorna, mas 10% fica aqui nessa espaço intersticial. E quem vai fazer essa absorção desse líquido é o meu sistema linfático, que está aqui representado em verde. Tá? E aí, dando um zoom nessa microcirculação, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho do que acontece com as pressões. Eu tenho aqui umas forças, que são chamadas forças de Stark, que retira o meu líquido daqui de dentro do capilar para dentro do espaço intersticial, que eu chamo de pressão hidrostática. Esse líquido ele sai daqui de dentro para cá, e essa minha pressão é alta, essa pressão de líquido, né, hidrostática, ela é de 30 milímetros de mercúrio, e a gente precisa saber disso, porque lá na frente vai precisar usar uma compressão, e essa compressão, a gente precisa estar entendendo por que acontece aqui no capilar. Essa pressão, quando ele retira o líquido daqui de dentro e vai para dentro desse espaço, ela cai, tá? Ela vai diminuir ao longo do capilar. E eu tenho uma outra força, que é a pressão osmótica, que é uma pressão ocasionada pelas pressões de proteína, pelas moléculas de proteína dentro do vaso. Então, saiu o líquido para cá, aqui é água, ficou uma parte aqui dentro, aqui eu tenho os poros, né, dentro do meu capilar, fica como se fosse uma borra de café, vamos imaginar assim, como se fosse um filtro, né? Saiu o líquido, ficou uma borra de proteína, rica em albumina, né? 80% do líquido que fica aqui é albumina. Esse líquido ele vai cair aqui no espaço, vai oxigenar minhas células e ele vai retornar. Quando ele retorna para a veia, ele faz como se fosse uma esponja. Ele suga para dentro da veia, né, do capilar venoso, e vai voltar para cá, para o coração.
10% vai ficar aqui, e meu capilar linfático, como se fosse uma pipeta com uma bombinha, sugando, fazendo uma pressão negativa aqui dentro do espaço, ele suga esse líquido para dentro do meu capilar. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, eu tenho aqui, de uma forma macro, né? O espaço intersticial são todas essas bolinhas rosa e um emaranhado, né? Na verdade, o sistema sanguíneo, que é esse azul e vermelho, ele é um sistema fechado e o movimento do líquido ele é ocasionado pelo coração. E o sistema linfático, ele é um sistema mais aberto, ele não se comunica de forma fechada. Ele vem, capta esse líquido intersticial e vai passar pelos linfáticos, né, pelos linfonodos. Os linfonodos, por que eles são importantes? Eles têm células de defesa, né, que são os linfócitos, monócitos. Ele que vai tratar, que vai filtrar esse líquido das impurezas. Porque os líquidos que estão saindo daqui desse espaço intersticial, ele é rico em proteína. Foi o líquido que não conseguiu subir lá para o meu capilar venoso, porque ele tem alto peso molecular. Então, ele não conseguiu subir, ele não conseguiu ser absorvido. Ele consegue ser absorvido pelo linfático e os linfonodos vão filtrar, vai defender essa minha circulação. Isso é o... Obrigada. Esse líquido, quando ele cai no sistema linfático, ele chama linfa, tá? E aí aqui, que é importante a gente entender que o sistema linfático, aqui eu tenho um capilar, né? Ele tem os músculos ao nosso favor. Ele que vai contrair, o músculo contrai, ou por estiramento, a gente tem válvulas dentro do... Eita, como é que eu volto? A gente tem válvulas unidirecionais, tá? Para não deixar esse líquido ter refluxo, ele vai sempre em direção ao coração. E com a contração muscular, eu consigo fazer esse movimento para frente. Tá? Bom, então, a classificação quanto à causa do linfedema, né? O linfedema, 10% dele é primário, que são esses que estão representados em vermelho na minha população, e 90% deles é secundário, sendo que os que estão em azul, que é a maioria dessa população de linfedema, é de pacientes oncológicos. Então, por isso que a Câmara Técnica de Oncologia tem interesse, né, porque está sempre estudando essa condição, a ABFO, então, por isso que geralmente a parte da oncologia estuda o linfedema. O linfedema primário, ele acontece por anomalias no desenvolvimento do sistema linfático durante a linfoangiogênese. Então, lá ainda no processo embrionário, pode acontecer uma má formação do sistema linfático e ocasionar o linfedema primário. Eu posso ter ele como precoce ou congênito, que acontece antes dos 35 anos de idade, né, que pode ser nas doenças de Milrow, doença de Meige ou síndrome de linfedema de Stigiases. Ou eu posso ter ele sendo primário, mas tardio, que acontece após os 35 anos. Isso acontece nas síndromes genéticas, nas síndromes de Prader-Willis, neurofibromatoses e síndrome de Adams-Oliver. Tá? E o linfedema secundário. O secundário acontece por uma obstrução ou disfunção do sistema linfático. Ele pode acontecer de forma benigna, né? No caso de filariose, no caso de infecções, principalmente por erisipelas, que a gente vê muito, retirada de linfonodos, no caso da oncologia, a gente, para o tratamento do câncer, muitas vezes é removido os linfonodos. No caso da radioterapia, que pode estar danificando as estruturas do sistema linfático, por trauma, ou pode ter uma condição maligna ou neoplásico, que pode estar ocasionando por um tumor primário diretamente no sistema linfático, por uma recidiva
ou por uma metástase que está fazendo uma obstrução desse capilar ou do linfonodo. E, para a gente fechar aqui, né, a classificação quanto à intensidade. Né? Eu tenho uma classificação que vai de 0 a 3, de acordo com o consenso de 2020 da Sociedade Internacional de Linfologia. Então, eu tenho a classificação estágio 0 ou 1A, que é o estágio subclínico. Essa pessoa ela não tem o edema, né, o linfedema, não tem acúmulo no espaço, mas ela tem um risco de desenvolver o linfedema. Então, se eu sei que uma paciente de câncer de mama, por exemplo, ela retirou o linfonodo, ela tem o risco de desenvolver o linfedema ao longo da vida dela. Então, ela já tem, a gente pode considerar ela estágio 0 ou 1A. O estágio 1 representa um acúmulo precoce de fluido com conteúdo proteico, que no espaço intersticial é rico em proteína, relativamente alto, capaz de reduzir com a elevação do membro. É aquela pessoa que ela se sente com peso, o braço inchado, mas quando ela dorme, ela já acorda outra pessoa, zerada. Então, a gente pode considerar como 1. O estágio 2, somente a elevação do membro não reduz o edema. Ele já precisa de alguma compressão externa para poder resolver. E o estágio 3, que é a elefantise, que é um grau mais elevado, né? O sinal de cacifo está ausente e já observa alterações cutâneas mais exuberantes. A gente já vê fibrose linfostática e outras complicações. E aqui, para finalizar, eu trouxe umas fotos de algumas pessoas com linfedema, que eu peguei de público do Instagram, pessoas que elas não romantizam o linfedema, porque a gente não tem que romantizar o linfedema, mas elas informam, elas colocam a cara a tapa, informando e mostrando que, sim, é uma dificuldade, mas que elas têm vida, elas podem continuar vivendo, mesmo com as adaptações. Então, aqui, ó, uma pessoa fazendo musculação com enfaixamento compressivo. Daqui a pouco a Andréia vai estar aqui. Ela me autorizou até a colocar a fotinha dela fazendo o exercício. E essa pessoa também com as adaptações do enfaixamento. Tá? Então, agradeço a vocês pela oportunidade. Agradeço a doutora Renata.